Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Universo Marketing. Hoje a gente vai falar sobre a categoria de alimentos saudáveis e para isso eu trouxe aqui para falar com a gente o Cristiano Grings, o sócio fundador da Grings Alimentos Saudáveis. Vende granola, manteiga vegana, chia, matcha. Como que é esse mercado e como o marketing vive nele? Tudo beleza, Cris? João, muito obrigado por estar aqui. Vai ser boa conversa entre nós. Cris, diz uma coisa: empreender já é difícil, eu sei. Empreender na categoria de elementos saudáveis, que não é uma coisa que é para todo mundo, não é uma pizzaria que você pega aquele queijo derretido caindo, não sei o quê. É mais difícil empreender nisso, porque você ainda está na fase de ter que catequizar as pessoas para a importância do saudável, ou já passou? João, não sei se é mais difícil, mas é desafiador, né? Porque além de produzir e comercializar os alimentos, a gente tem que levar informação para os nossos consumidores. Então, é um grande desafio, com certeza. No marketing, o que a gente chama de pedagogia de consumo, né? Que é ensinar o consumidor a comprar, a escolher, a fazer uso do produto que ele está levando para casa com mais profundidade, até para ele ver mais valor a esse produto, né? E pedagogia do consumo tem crescido cada vez mais. Você vê promotoras no ponto de venda não só agora apresentando o produto, mas detalhando sobre ele. Você vê supermercados explicando, oh, essa batata serve para isso, essa batata serve para aquilo. Pedagogia do consumo tem crescido muito. E no teu mercado, Cris, eu entendo que ensinar o consumidor sobre o alimento é ainda mais importante que qualquer outro mercado que você vende somente, vou dizer assim, o paladar. Aqui você vende o paladar, mas tem que explicar o porquê, né? Ou não. A parte de glúten, a parte de sal e assim por diante. Sim, porque, vamos lá, o mercado de saudáveis, ele existe mesmo no grande varejo, que há 25 anos atrás, né? Então, 25 anos é muito pouco pensando no mercado convencional, né? Então, sim, há uma necessidade de não só oferecer produto, mas trazer informação. Então, esse é um trabalho, é um pós-venda, vamos dizer assim, nesse mercado de saudáveis. Você entende, Cris, que o consumidor desse mercado de saudáveis, ele seja, não sei se a palavra é instruído quanto ao produto, mas ele é mais alerta e mais informado quanto ao produto que ele compra? Porque assim, eu não vejo, talvez, quando você vai comprar um salgadinho, um biscoito, uma bolacha, você parar e analisar a embalagem. Você escolhe ali o sabor e pronto. Sim. Já nesse mundo de saudáveis, a gente vê que é mais comum o consumidor pegar uma granola e ler o rótulo, ver o que tá, qual composição, numa chia como funciona. Você entende que isso já é uma premissa do mercado de saudáveis? O consumidor é um consumidor mais atento? Mais atento e talvez mais exigente. E também hoje as informações estão mais acessíveis, né? Você vê na palma da mão, num celular, você tem informação de tudo hoje em dia, né? Desde Google até a IA. Então, sim, o nosso consumidor, e não só de todas as classes, tanto a classe A, B, C, D, hoje buscam informação, questionam, a gente vê isso pelo saque, como os consumidores questionam, perguntam e estão atrás de informações. Você falou de ver isso pelo saque. Tem alguma história? Você lembra o que os consumidores ligam, o que eles perguntam, o que é o padrão de um saque de uma empresa de saudáveis? Eles perguntam muito, por exemplo, uma preocupação dos alergênicos, de alimentos alergênicos. Eles questionam qual a origem dos alimentos. Então, hoje as pessoas querem saber de onde vem o que elas estão consumindo. E isso eu acho que é uma característica do mercado saudável, sim. E tem uma coisa interessante, você falou que os consumidores buscam a origem do que eles estão consumindo. E conhecendo a Grings, eu sei que na verdade vocês tomam um cuidado muito grande com a origem dos alimentos, com, com como essa matéria chega a vocês, como vocês trabalham desses alimentos. Qual você vê que é o grande diferencial dos alimentos da Grings nesse mercado de alimentos saudáveis? Olha, lógico, nós temos uma preocupação muito grande. Hoje a Grins é uma empresa certificada pela IFS, que é uma certificação internacional de qualidade, até para nós produzirmos a nossa marca e marcas de outros players que nós produzimos. Então, assim, qualidade é uma premissa hoje até de estar no mercado.
nós procuramos e nós atendemos diversos públicos, né? O público vegano, o público que procura alimentos orgânicos, alimentos integrais, alimentos zero açúcar. Então, nós somos sempre atentos à demanda do consumidor e também a desenvolver novos alimentos que unam saudabilidade, praticidade e sabor. Cara, eu vou trazendo um monte de pergunta nova aqui para você. E a gente, claro que antes de começar o podcast, eu mando ideias de perguntas para as pessoas. O Cris, super estudioso, foi ler as perguntas, atenção para estudar, eu estou mudando tudo aqui. Mas já que você falou de criação de produtos, como que é um processo de criação de produtos dentro da Gringos? Como funciona? Você escuta o mercado, vai pelo teu feeling, você vai para feiras internacionais. Como que é o processo de falar assim, cara, agora é hora de criar isso? Eu sei que você criou o purê de batata, está em criação de novas granolas, de novos produtos. Como funciona isso? Bom, existem tendências de mercado, quando a gente vê em feiras internacionais, em feiras nacionais, clientes, quando você visita um cliente, eu faço muito isso, eu visito sempre, eu pergunto, o que vocês precisam, o que os consumidores de vocês estão procurando? Desde redes de varejo do sul do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, a gente sempre está perguntando, o nosso comercial traz demandas, internamente, sempre a gente tem conversas internamente, o time comercial, o time de qualidade, o time da operação de produção, então a gente junta todas essas informações e em cima disso a gente faz um desenho de prioridades de desenvolvimento. E disso, quando primeiro surge uma ideia, dessa ideia nós fazemos uma classificação de busca de ingredientes para produzir aquele produto, busca de equipamentos para produzir aquele produto. Após isso é feito um estudo de viabilidade comercial, né? Porque não basta o produto ele ser saudável, ter todas essas características, mas também o consumidor não poder adquirir um produto. Então é feito esse desenho, fez o estudo de produto, um estudo de mercado, tem potencial esse produto no mercado, é viável, há uma viabilidade comercial. Após tudo isso, essa conta fechar, aí nós startamos o desenvolvimento do produto. E aí, após tudo isso, o produto vai para o mercado. E no caso de alimentos saudáveis, imagino que outros mercados também tenham isso, você ainda tem mais um ponto a superar, que é você não pode usar a tua fábrica para qualquer coisa, correto? Então, alimentos sem glúten ou sem lactose, aí você me corrige que eu não manjo. Uhum. Não pode ser fabricado no mesmo equipamento ou no mesmo ambiente de outros ambientes. Como funciona isso? Existe um termo técnico na área industrial chamado contaminação cruzada, né? Então, se num equipamento passou um derivado de trigo, nesse equipamento vai ter uma proteína chamada glúten. E isso ela causa intolerância ou alergia a algumas pessoas. Então tem que ter todo um cuidado de separação. Por exemplo, na Green's nós temos duas fábricas. A gente chama de uma fábrica dos alimentos convencionais, onde tem derivados de trigo, cevada, centeio, que tem a proteína glúten, e outra fábrica só de alimentos sem glúten, que não há nenhum risco de contaminação. E, inclusive, nessa fábrica, todos os ingredientes que entram durante o processo de produção e na saída são feitos testes para constatar que não há nenhuma contaminação de glúten. E pela legislação, o cuidado tem que ser dado em cima do glúten, correto? Porque eu vou dar um exemplo, não sei se a minha pergunta fica boa. A minha filha, coitada, ela tem problema com castanha do Pará, ou castanha do caju, um dos dois, a grande. Deve ser do Pará. Do Pará. Ou castanha do Brasil, como falam também. Mas quase todos os produtos que ela come, diz assim, pode conter traços de castanha do Pará. Quase tudo, sem brincadeira, que eu comprei no mercado. Por que ninguém faz uma fábrica só para quem é alérgico à castanha do Pará? Como é que a gente resolve isso, Cris? Existe uma coisa... Por que o glúten não estão perseguindo a minha filha do castanha do Pará? Existe uma coisa... O cara comprando briga aqui pela filha. Existe uma coisa na legislação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância, na rotulagem, é chamada os alergênicos. Então tem vários alimentos que são alergênicos, que podem causar alergias.
E pela legislação de rotulagem, a empresa tem que informar isso. Então, por isso que você vê, às vezes, num produto que não contém a castanha do Pará, essa frase ali, pode conter castanha do Pará. Por quê? Provavelmente dentro dessa fábrica tem outros produtos que foram produzidos com castanha do Pará. Por isso, do caso, por exemplo, do glúten, se fez uma fábrica, outra fábrica só para alimentos sem glúten. Algumas fábricas não têm alergênicos. Então, por exemplo, não vão ter castanha do Pará, não vão ter castanha de caju, não vão ter amendoim, não vão ter pistache, vão ter várias nozes que são alergênicas. E aí diz uma coisa, se tem uma fábrica só para glúten, tem um cuidado especial para glúten, imagina que é porque esse mercado é muito importante. Qual a importância desse mercado? Tem crescido o número de pessoas? Sim, as alergias cresceram muito, as alergias a alguns alimentos cresceram muito a nível mundial, né? Por exemplo, a lactose, tem muita gente que tem alergia ao leite, à lactose, por isso que aí já tem leites zero lactose, ao glúten, à lactose, a vários outros alimentos que causam alergias. E diz uma coisa, como é que está esse mercado de alimentos saudáveis? Ele está crescendo? Como é que você está sentindo ele? Porque assim, desculpa aí te cortar, já ia falar, mas eu vejo que o pessoal tem cuidado mais da saúde mental, da saúde física. A gente vê muitas pesquisas mostrando que os jovens estão bebendo menos o alcoólico, tá indo menos para casa noturna, tá curtindo mais o dia. Isso impacta o seu mercado? Você vê um crescimento? João, eu acho que nós dois temos a idade mais ou menos parecida. Não, você é mais velho, Cris. Eu acho que nós, há 20, 30 anos atrás, nós escutávamos, tem que se alimentar mais saudável como uma obrigação, né? Sim. Tipo, não, tem que se alimentar mais saudável, tem que caminhar, tal, mas era mais como uma obrigação. Hoje, é um estilo de vida ser saudável, né? Você, é uma grife ir numa academia, é uma grife você colocar uma roupa bonita para ir na academia, e é também um estilo de vida, é uma grife você consumir alimentos saudáveis. Então, não é mais uma obrigação, e sim um estilo de vida. E é verdade isso, né? Porque, na verdade, você vê que as pessoas usam meio o seu corpo, a sua saúde, também como um cartão de visita, de que, assim, tô indo pro caminho certo, tô conseguindo me alimentar bem, tô conseguindo tirar um tempo para mim. Mas a gente vê também que, além da grife, me parece que tem uma conscientização maior dos jovens quanto à importância de se cuidar, né? De se alimentar bem. Então eu vejo um cuidado maior com fast food, com qualquer tipo de alimentação, e isso acaba impactando, né? Tem mais jovens entrando para esse mercado, imagino eu, de alimentos saudáveis. Sim, isso é perceptível. Perceptível essa mudança no comportamento dessas novas gerações. E essa nova geração é mais exigente, menos exigente, ainda não dá para saber, do que a geração antiga? Ela é questionadora, né? Ela questiona e ela busca produtos, ao mesmo tempo eu acho que eles são muito fiéis também, quando eles encontram um produto que atende à expectativa deles. É mesmo, cara? Você vê uma fidelidade maior? Eu vejo. Eu pensei que fidelidade era uma coisa que estava ficando meio pro passado em alguns mercados. Eu acho que no mercado saudável é uma tendência. É mesmo? Porque assim, isso entende isso, porque os produtos eles se transformam rápido, porque é difícil encontrar uma marca de confiança. Porque eu acho que as pessoas hoje procuram muito uma conexão. As marcas não procuram conexões Sim. com seus consumidores, e eu acho que a nova geração tem uma tendência de buscar essa conexão. E aí Desculpa, não, fale. Como uma bandeira. Né? Tipo, a Greens, qual é a bandeira da Greens? Ser uma empresa de alimentos saudáveis, ser uma empresa de alimentos pouco processados. E diz uma coisa, qual você acha que é o grande diferencial da Greens? A gente falou um pouquinho disso, você falou ali da qualidade dos produtos. Mas eu imagino que os concorrentes também tenham qualidade, né? Sim. Pode ser um pouco inferior, igual, superior, não importa, mas ali eu imagino que tem um cuidado. Mas o que faz a Greens ser diferente dos concorrentes, você entende? Por exemplo, a sua presença tão próxima no dia a dia, o fundador, o diretor da empresa, você acha que já faz uma diferença na entrega? A Greens, outra coisa que a gente sabe, até pelas pesquisas e tudo mais, é que tem vários equipamentos, mas tem um trabalho também, eu não sei se a palavra é manual ou artesanal. Isso muda
no desenvolver do produto? Você acha que esses são diferenciais relevantes da marca? Eu acho que a nossa linha de produtos é uma linha de produtos, lógico, nós temos que produzir de uma forma profissional e com qualidade, mas ali nós temos funcionários na produção de granola, por exemplo, que estão com a gente há 20 e tantos anos, né? Então ali tem muito amor na produção desses alimentos. Eu vejo muitas vezes alguns concorrentes nossos que deixaram de ser empresas familiares e foram parar nas mãos de grandes players, e essa marca de saudáveis virou uma marca perdida no meio de centenas de outras marcas. E eles, muitas vezes, a gente vê isso, perderam conexão, né? Perderam conexão com seus consumidores, perderam conexão com o varejo, porque até o próprio varejo não identifica essa marca como uma marca de saudáveis, e sim como mais uma bandeira de uma multinacional. Tem isso que é interessante você falar das marcas buscarem conexão com o consumidor e no mercado de ambientes saudáveis os consumidores serem fiéis às marcas. E eu fico pensando aqui, se não tem muito a ver com a correria do nosso dia a dia, que quando eu encontro uma marca, ainda mais no ambiente de alimentos saudáveis, que eu estou preocupado com sódio, com açúcar, estou preocupado com o que está ali dentro do produto e assim por diante. Quando eu encontro uma marca que atende ao que eu quero, talvez seja mais fácil comprar sempre ela do que eu ficar experimentando outras marcas o tempo todo para ver se elas me agradam tanto quanto a primeira. Talvez a parte de fidelidade do consumidor seja isso, porque hoje, não sei se você concorda, Cris, mas o mundo está tão corrido que você vai no mercado, já é quase, você vai pegando de sempre. Então, se antigamente eu aprendi, talvez porque eu ia no mercado com a minha mãe, que sabão de pó é Omo, desodorante é Rexona, em alguns ambientes que são produtos aí diferentes dele, mas são mais difíceis de escolher, tipo de alimento saudável, talvez se a partir do momento que eu já acho uma marca, seguir com ela a vida inteira fica mais fácil, né? E aí o trabalho da marca é como fidelizar esse consumidor, é como fazer ele estar sempre contigo. E o que vocês fazem para o consumidor querer sempre continuar com vocês? Esse é um grande desafio, e eu acho que é mais de um desafio, porque é manter os consumidores que já são fiéis a nós e buscar consumidores que são fiéis às outras marcas a conhecerem a nossa marca, né? Então é um desafio grande que a área de marketing é a grande ferramenta. E aí você consegue me explicar um pouquinho quem é esse consumidor? Porque quando a gente fala de alimentos saudáveis, a impressão que dá é aquele homem, aquela mulher que vai para academia, que amanhece bem às 6 horas da manhã, que come banana, maçã, que passa reto pelo McDonald's, não sabe qual é o gosto de um sundae. É isso? Ou tem pessoas, eu ia falar pessoas normais, mas eles são normais, mas são pessoas também que pedem a sua pizza de vez em quando, são pessoas... Como que é esse perfil? Eu acho que é muito amplo o perfil, não dá para definir como o mercado de alimentos saudáveis cresceu muito, não dá para definir, há 20 anos atrás era geralmente a dona de casa que fazia a compra da família e passava lá e pegava um pacote de aveia, um pacote de granola e colocava no carrinho para a família. Eu acho que mudou muito, né? Tem as pessoas que moram sozinhas e fazem a sua compra. Tem a mãe de família que ainda continua comprando o alimento da família. Tem a pessoa que sai da academia, é solteira, passa no supermercado, no varejo e compra o seu produto, compra a sua barra de proteína, compra a sua aveia, compra a sua granola para fazer o seu próprio alimento. Então é muito amplo, não dá para definir esse consumidor como uma única persona. E nesse consumidor muito amplo, como é que vocês trabalham a embalagem? Porque, por exemplo, só falando em tamanho de embalagem, vocês vão ter embalagem o quê? Vou chutar aqui, 1 quilo, vai ter de 200 gramas. Como é que vocês fazem esse estudo para entender, esse produto vai para pessoas que moram sozinhas, tem que ter também 200 gramas. Não, esse produto é para família. Como vocês fazem esses estudos? Ou tem a ver com precificação, para ser uma embalagem que vale ao custo-benefício? Tem uma área que cuida disso lá? Como funciona? Sim, da mesma forma, quando a gente vai desenvolver, pensar em um produto, é pensado nisso também. Eu acho que tem muito também da onde o seu produto está apresentado, né? Tá no atacarejo, tem que ser uma embalagem grande, tem que ser uma embalagem econômica. Tá
numa rede de drogaria, geralmente é uma embalagem pequena, um produto pronto consumo. Então vai muito também aonde você está oferecendo o seu produto. Isso é interessante, você falou que ele vai estar em rede de drogaria. Onde é que as pessoas encontram produtos saudáveis, alimentos saudáveis? A gente pensa, obviamente, no mercado. Mas onde mais que estão os produtos da Grings, dos concorrentes? Olha, hoje o mercado está muito diversificado, né? Tem supermercados, padaria, às vezes tem uma seçãozinha de alimentos saudáveis, redes de drogarias, hoje já tem o seu espaço de alimentos saudáveis, o atacarejo tem o seu espaço de alimentos saudáveis, e um mercado que está enorme e crescendo cada vez mais é o mercado digital, oferecendo alimentos saudáveis. Vou chegar no digital daqui a pouco, mas eu queria até entender como é que foram esses últimos anos. Porque acompanhando o mercado de alimentos saudáveis, o que eu vejo é que as seções de alimentos saudáveis começaram a crescer, pelo menos pegando os supermercados, né? E como você enxerga isso? Ele cresceu, é uma impressão minha ou ele realmente cresceu nos últimos anos? Isso é só das grandes redes, que eu vejo o Pão de Açúcar, ele tem uma linha dele até de alimentos saudáveis. Todas as redes estão indo para alimentos saudáveis e estão crescendo esse ambiente, ou é impressão minha? Ambiente que eu diga físico mesmo, gôndolas maiores, mais Não, cresceu. Esse mercado, João, vem crescendo a pelo menos 2 dígitos há 20 anos. Né? Então, sim, cresceu, o espaço físico cresceu. E é proporcional, o que cresceu saudáveis, diminui outras categorias, né? Outras categorias de alimentos ultraprocessados teve diminuição, isso é perceptível. Até porque dá uma impressão, Cris, que o ultraprocessado, além de não ser benéfico para a saúde, ele está cada vez pior, né? Em que sentido? Eu vou falar que você não pode falar isso. Mas eu não dou alguns biscoitos, algumas bolachas para minha filha. E de vez em quando eu penso, pô, eu comia essa mesma marca, por que ela não pode? Aí eu me lembro que, na verdade, o que eu comia lá atrás, a mesma marca, que eu não vou falar aqui daquele, era outro produto. Antes o biscoito de chocolate era de chocolate, hoje é sabor chocolate. Uhum. Então eu vejo também uma indústria indo para, sei lá, se é por causa de preço, mas para produtos de menor qualidade, o que talvez indiretamente até ajude essa consciência do quão mal alguns produtos façam, né? Sim, esse ponto do desembolso, né, do preço do produto, muitas vezes induz a indústria a mudar ingredientes para poder diminuir o preço que o consumidor vai pagar. E aí quando a gente fala, você está na padaria, você está no mercado, você está na drogaria, é diferente a estratégia de cada um deles para vocês? Seja comercial de como abordar, seja de marketing, seja de produção de produto, ou no final, não, é mais ou menos a mesma lógica que vocês levam para todos os ambientes? É mais ou menos a mesma lógica, com alguns detalhes, talvez até um mix, né? Um mix que você trabalha numa drogaria não é o mesmo que você trabalha no atacarejo, né? Então pode mudar. Um detalhe interessante que muitas vezes alguns produtos o varejo deixou de ter na sua prateleira e esse produto acabou acontecendo, surgindo e surgindo uma oportunidade de venda no mercado digital. Já que você trouxe o mercado digital, como que está o mercado digital para alimentos saudáveis hoje? Você sabe que eu já te disse isso, eu era muito reticente em vender granola no mercado digital. Mas é impressionante. Hoje as pessoas, e até eu acho que pelo próprio estilo de vida corrida e tal, né, a pessoa não quer ir mais no supermercado, ela faz a compra dela no celular e consequentemente compra alimentos saudáveis. Mas o grande desafio disso é que quando a pessoa compra granola, se ela comprar direto de você, eu imagino que o custo logístico é muito caro, não? Você enviar uma granola para uma pessoa, 2, 3, como vocês lidam com isso? Geralmente a gente trabalha com os combos, né? Para a pessoa comprar mais produtos, 3, 4 pacotes, para ter um valor maior, para poder viabilizar o envio do produto. E as pessoas que compram são sempre as mesmas ou você vê que varia muito? São pessoas focadas em promoção, quando você faz alguma campanha, ou são sempre as mesmas? Como funciona esse público que compra direto de vocês? Existe o público fiel, mas existe uma constante entrada de novos consumidores, sim. Tem os dois. E você trabalha também com marketplaces, correto? Sim, sim. Como que funciona? É diferente trabalhar com marketplaces online e direto no e-commerce de vocês?
É um pouco diferente. Lógico, os marketplaces eles têm muita força comercial, muita força do teu produto aparecer nas plataformas. Logicamente que tem um custo isso, mas eles têm mais força comercial, com certeza. Diz uma coisa, quantos anos tem a Grings? 25. Então a Grings tem 25 anos, você empreende nela há 25 anos. Você até já me contou que você nunca trabalhou como colaborador, como CLT, você já foi para a Grings. E você então começou jovem lá, tudo mais. E você viveu um período de mercado que era supermercados. Era tudo focado ali no varejo tradicional. E de uns 2, 3 anos para cá, isso veio para o digital também, que você disse que surpreendeu o número de vendas. Como foi trabalhar a tua cabeça essa mudança? Foi rápido? Não foi? Você estava com medo? Você teve que adaptar a empresa para o digital? Como foi um cara acostumado por 22, 21 anos no mercado tradicional, você já entendia tudo e de repente teve que entrar no digital também? Como eu te falei, eu era muito reticente sobre esse mercado e assim, eu acho que é um mercado em constante mudança, né? Então, nós estamos ainda já há alguns anos no mercado digital, mas cada dia a gente tem que aprender e entender como é que funciona, o que o consumidor nesse mercado quer e como os marketplaces mudam às vezes as regras de negócio. Você hoje já está meio que um estudioso do assunto, não? Você teve que entrar de cabeça nesse universo? João, a gente conversa todo dia sobre esse assunto, mas eu acho que isso é constante, não sei se um dia vai, tipo, já sei de tudo, não, é constante. Mas entre o mercado digital e o mercado tradicional, ponto de venda físico, qual ainda é mais importante para a Grings? O varejo físico. Assim, eu acho que o varejo físico nunca vai deixar de existir, né? O mercado digital, ele é um mercado que, logicamente, complementar, vai crescer, mas eu acho que a experiência de compra em loja, ela é uma experiência que não vai deixar de existir. E diz uma coisa, o que é mais difícil, se manter dentro de uma loja ou entrar em novas lojas? Como empreendedor, como você enxerga isso? Entrar em novas lojas, né? Você se manter, lógico, hoje o mercado está muito competitivo, cada vez mais concorrentes entrando nesse mercado, mas conquistar novos clientes é mais desafiador. Por quê? Porque os vários concorrentes já estão lá, né? Então às vezes, para você entrar, alguém tem que sair. Então não adianta só você ter mérito próprio, ter um bom produto, ter uma boa condição comercial, você tem que ter a sorte de algum concorrente estar saindo da gôndola também. Ou você oferecer um diferencial, pegar uma falha de algum concorrente, que logicamente hoje ninguém quer falhar, mas é um desafio aparecer importante para o varejo te querer. Aí me ensina isso daí, Cris, como é que se parece importante para o varejo te querer? Mas essa Porque eu tenho uma visão aí, é você que dá, João. Não, é que eu tenho uma visão aí, que um dos fatores, claro que é a qualidade, mas a outra, aí eu vou falar não é você que está falando, sou eu, que o varejo ele quer preço, ele vai na porrada, vai não sei o quê, e como fazer essa mágica? Como se mostrar valioso para o varejo, além do preço? Vamos fugir só do marketing também. É o Sim. produto, é uma novidade, é relacionamento, é ser amigo do comprador. Preço sempre vai ser pauta do varejo, de qualquer negócio, né? Mas preço, deixa eu te cortar. É um impeditivo para você entrar ou ele é um fator para... Não é um impeditivo, ele é quase uma regra para você entrar? O que eu quero dizer, preço é o que atrapalha, o que pode... Não é o fundamental, mas é o que pode atrapalhar o processo ou ele é o fundamental? Ele pode atrapalhar. Só que na departamento comercial a gente sempre fala, se a gente for sempre só preço, 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 a gente entra na espiral da morte, né? A gente vai ser o fim do negócio, porque se eu chego hoje com um produto a R$10, vai aparecer um concorrente a 9, aí no dia seguinte eu vendo a 8,50, vai aparecer o de 8, até eu quebrar o negócio. Então, não pode ser o fator principal de negociação. Até porque em alimentos saudáveis a matéria-prima é mais cara, não é, Cris? Sim, sim. E é uma questão de escala industrial, né? Lógico, o mercado saudável está crescendo, mas ele ainda é um mercado muito menor do que o mercado convencional. Então, devido à escala de produção, escala de comercial, ele vai ser mais caro ainda.
E também, além dessa escala e tudo mais, como que é esse relacionamento com seus fornecedores? Vocês estão próximos a eles para entender como vem a matéria-prima? Como funciona isso? Hoje, para todo fornecedor, ele tem que ser homologado dentro da empresa. Então, assim, todas as partes técnicas, de licenças, de registros, todos esses fornecedores têm que estar homologados. Mas existe, logicamente, uma constância proximidade de negociação até para eles entenderem as nossas demandas e também saberem as nossas necessidades para conseguir gerar negócios. Cris, eu queria entender um outro ponto aqui da empresa, que não é nem bem da empresa, mas já de você ali na empresa, que é, você já empreende há 20 e tantos anos, quando você falou, começou junto com seu pai lá atrás, né? E agora você toca a empresa com outros sócios. Teu pai ainda participa ali, não no dia a dia, mas indo lá no cotidiano. Mas entre todas as áreas da empresa, qual que é mais difícil de gerenciar ou que você investe mais tempo? Você entende que a parte financeira, é a parte comercial, é a parte de marketing, a produção. Aonde que você entende que o seu olhar, ou dos sócios no geral, precisam dar mais atenção? Todas as áreas são importantes, né? Se a área comercial não estiver bem, o financeiro não vai estar bem, a operação não vai estar bem. Então, eu acho que não existe um mais importante ou menos importante. Eu acho que o grande desafio do gestor é no cuidar das pessoas, né? É saber lidar com as pessoas, é colocar as pessoas certas no lugar certo e dar oportunidade para essa pessoa produzir o melhor dela, né? Que todas as pessoas têm muito potencial, mas você conseguir extrair isso dela como, né, como um ser humano, como uma pessoa, é o grande desafio. E aí me diz uma coisa, como conseguir extrair isso delas? Quais são os fatores ou as atitudes que um gestor deve tomar para extrair o melhor dos colaboradores pelo teu aprendizado de tantos anos? João, esse é um questionamento diário, né? Todo dia a gente está aprendendo isso. Mas eu acho que ter sensibilidade, escutar a pessoa é o maior aprendizado, né? E como eu te falo, isso é uma coisa que eu ainda tenho muito a aprender a conseguir ter essa sensibilidade com as pessoas. E fala uma coisa, você falou que todas as áreas são importantes, mas escolhe uma. Se você tivesse que escolher só uma, seja lá porque você gosta, qual a área que você estaria mais no dia a dia? Você curte mais fazer o quê? Comercial e marketing. Apesar do marketing eu conhecer muito pouco, mas eu acho muito bonito, muito importante. Mas o comercial ainda está na frente. Não, tá na frente. Porque, assim, eu sou do marketing, eu entendo a importância do marketing, tudo isso. E já aconteceu comigo, de a gente criar campanha para produto ruim, né? De outros setores, coisas assim. E o produto não vender. E a gente fala, ó, esse produto não tá redondo. E o cliente fala, pô, mas a campanha não tá funcionando, tá funcionando. Ele falou, claro, o produto é ruim, não sei o quê. A equipe de vendas não trabalha direito, não tem um processo. Marketing é um segmento, sem dúvida nenhuma, fundamental para qualquer empresa, porque ele empacota o produto, ele empacota... Mas se não tiver um produto bom, se não tiver uma equipe comercial boa, não funciona, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Você nota isso lá? Que, na verdade, talvez o marketing da Grings, o que funciona, claro que é pelo trabalho, mas também é porque tem uma equipe comercial que está funcionando, é porque os produtos são de qualidade, então o suporte está bem amarrado? Sim, como eu te falei, eu acho que todas as áreas têm que estar engrenadas para funcionar, né? Você pode ter um ótimo marketing, mas se não tiver um comercial bom que vá para a rua vender tudo isso, de nada adianta ter um marketing bom, né? Aí você falou do comercial bom que vai para a rua para vender tudo isso. Hoje em dia, ainda é isso? É o comercial bom, ele é o que vai para a rua para vender isso tudo? Ou no período de home office, mudanças depois de pandemia, ficou mais no computador, no telefone, mudou um pouco essa forma de vender, não? Mudou. Só que eu acho que hoje o comercial é muito relacionamento, né? Não adianta você ir lá na rua, bater, oferecer, mostrar. Mas é relacionamento, é pós-venda, é trazer informação, às vezes prestar serviço que não esteja diretamente relacionado ao seu produto, mas levar informação para o seu cliente.
Na verdade, relacionamento é tudo, né? Eu vejo que a gente já fez pesquisas para várias empresas e trabalhos de marketing, que a gente vê que preço é muitas vezes um impeditivo. Se teu produto é muito caro, vai ser difícil de vender e coisa assim. Ou um impeditivo, um dificultômetro, mas que mais importante que o preço é o relacionamento. Se você tem um bom relacionamento com o comercial do teu comprador, é impressionante o quanto ele fica contigo mais tempo ou compra mais fácil, né? Então investir nesse relacionamento com o cliente é fundamental no nosso setor, não é? Eu acho que as pessoas compram também por, não sei se a palavra é amizade, Cris, mas eles compram por um relacionamento e que transmite confiança, que sabe, ó, se eu tiver um problema com essa empresa, eu vou ligar para a pessoa X, ela vai resolver. Sim, relacionamento ajuda, mas também se quem vai mandar e decidir se o seu produto vai girar ou não é o consumidor final lá na gôndola, né? Então você pode ter um ótimo relacionamento com o decisor de compras de uma rede de varejo, ele coloca o seu produto na gôndola, mas como você disse, se o produto não for bom, o consumidor lá na ponta não vai comprar o seu produto. Então, de nada adianta você ter tudo isso bom, tudo isso funcionando e não ter um produto bom lá na ponta. Aí entra o marketing também. Aí Com eu vou certeza. trazer o mérito do marketing, porque realmente, para o consumidor, às vezes ele não sabe se o produto é bom ou não antes dele comprar pela primeira vez ou degustar. E aí eu pergunto, quais são as ações de comunicação de marketing que vocês fazem ali no ponto de venda para ajudar no sellout dos clientes de vocês? Bom, a primeira coisa é a apresentação, né? Então você ganhar espaço, um espaço que o produto esteja com uma boa visibilidade, é o primeiro item, né? Lógico, a embalagem, uma embalagem que venda, né, as informações necessárias, com todas as restrições de rotulagem que existem em questão de informação num rótulo, mas é o espaço, embalagem e produto. Mas você trabalha mais coisas, promotoras, material de comunicação, brindes, coisas do tipo? Sim, degustações, apresentação, material de comunicação na gôndola, espaços específicos, espaços especiais no varejo, no supermercado, para o produto ter um ponto extra de venda. Quando faz uma degustação de granola, por exemplo, vende mais mesmo? E vende mais quanto? Aumenta bem as vendas? Imediatamente, né? Quando a pessoa experimenta e gosta do produto, e nós acreditamos, logicamente, que o nosso produto é muito bom, esse resultado é imediato, né? Então, por exemplo, a granola ela pode estar sendo apresentada junto com iogurte, pode estar sendo apresentada junto com uma banana, pode estar sendo apresentada junto com mamão, né? Uma granola salgada pode estar sendo apresentada junto com uma salada. Então, esse resultado é imediato, sim. É imediato, você senta no mesmo dia com o número já voa. Sim. Então, qual a importância da degustação para o negócio de vocês? Ela é alta? Ela é média? Ela é importante, principalmente em alguns pontos onde, por exemplo, abrimos um cliente novo, né? Então é importante apresentar o produto para o consumidor desse cliente, né? Lógico, numa rede que nós já estamos, às vezes o consumidor já conhece a nossa marca, né? Mas em clientes novos é importante esse formato de apresentação. Tem vários, né? Desde estar no aplicativo de vendas do cliente, estar num ponto especial do cliente, estar no jornalzinho do cliente, ou ter uma degustação do produto. E aí diz uma coisa, vocês vendem produtos muito diferentes entre si. Tem, por exemplo, matcha, tem chia, purê de batata, pré-pronto, granola. São públicos diferentes também? Ou nesse mercado, Cris, quem curte alimentos saudáveis acaba curtindo tudo? Vai para o chá, vai para a granola, vai para a manteiga vegana, ele vai para todos os produtos? Ou você vê que tem o consumidor da granola, o consumidor da manteiga vegana, o consumidor da chia? Não, tem vários tipos de clientes, né? Como é uma linha, hoje eu falo, o mercado de saudabilidade, né, dentro desse guarda-chuva, tem muitos subnichos, né? Tem integral, tem light, tem diet, tem sem lactose, tem orgânico, tem sem glúten, tem proteico. Então tem muitos tipos de consumidores diferentes dentro desse público. E eles são muito diferentes no jeito de agir, jeito de pensar? Sim, são diferentes. Então é um desafio lidar com esses públicos diferentes. E como vocês fazem para estudar esses públicos? É pesquisa, é viajando feiras pelo Brasil, é analisando a ação da concorrência? Da mesma forma
como eu te falei, da desenvolvimento de produto. É conversa com os clientes, é pesquisa, é visita à feira, é ver tendências de mercado. E aí eu queria que você falasse, a gente já está encaminhando para o final, Cris, mas como você enxerga o futuro desse mercado de alimentos saudáveis? Eu acho que continuará crescendo. Eu acho que também um desafio da indústria de alimentos saudáveis é tornar cada vez mais acessível os alimentos saudáveis para cada vez mais para a maior parte da população, né? Eu acho que uma tendência é também os alimentos cada vez menos processados, né? Com menos aditivos, com menos aromatizantes, com menos corantes. Então é uma tendência a indústria levar tudo isso com praticidade, com saudabilidade e com sabor. E o consumidor, a tendência é que cresça o número de pessoas procurando alimentos saudáveis? E você vê para que caminho está indo? Mais para granola, mais para doce? Existe algum caminho que você vê que está crescendo bem no ambiente saudável? Eu acho que todas as categorias crescem, né? Hoje as pessoas estão procurando mais alimentos com mais proteína. Então o mercado de alimentos saudáveis com maior teor de proteína é uma tendência. O mercado de alimentos sem glúten é uma tendência. Alimentos poucos processados são uma tendência. Alimentos ricos em fibras são uma tendência. E para finalizar, Cris, e a tendência da Grings? Como você enxerga o futuro da Grings? Para onde ela está indo? A Grings está indo para exatamente isso, né? Levar alimentos poucos processados, o mais possível, o mais natural possível, mas sempre trazendo saudabilidade, praticidade e sabor nos alimentos. Aí eu vou trazer uma pergunta que não tinha aqui na minha cabeça, entrou agora, que é o como fazer isso tudo tendo sabor? Porque na cabeça das pessoas, ou talvez na realidade passada, o saudável não era tão gostoso mesmo não. Então como trabalhar isso? Porque às vezes botar sabor, Cris, é botar um melzinho, é botar um açúcar, sei lá ou uma coisa diferente, e às vezes essas coisas não podem tanto. Como é que você faz para tornar o alimento mais gostoso, mas sem perder a parte saudável? Ou é um preconceito meu? Pode falar se for. É um preconceito meu no sentido, João, o alimento saudável é gostoso e você botou a tua cabeça. Eu acho que é um preconceito da nossa geração. Por exemplo, há 30 anos atrás, quem tomava café sem açúcar era estranho. Era esquisito. Não era esquisito? Hoje a gente só toma Hoje sem. não é mais. Então, quer dizer, hoje não é mais ruim tomar café sem açúcar. Há 30 anos era esquisito, era amargo. Então existe também uma tendência a mudar o que é gostoso ou não para as pessoas. Lógico, eu acho que a mudança das pessoas se alimentarem mais saudável, a indústria também investe em tecnologia, né, em processos para transformar esses alimentos em alimentos saborosos. E tem uma coisa interessante, eu sou consumidor da Grings, né, e de vários produtos da Grings, então conheço bem e sei da qualidade dos produtos, porque eu era um cara, e talvez eu ainda seja, não fã dos saudáveis. Eu gosto do McDonald's, eu gosto do Burger King, eu gosto de bolacha, biscoito, mas aí a vida foi me trazendo pressão alta e um monte de brindes que a vida foi me dando, e eu fui cada vez mais me cuidando. E eu aprendi com a Grings que dá para ter alimento saudável gostoso, né? E que alimento saudável é muito importante ver a procedência dele. E eu sei que o de vocês é gostoso, tem uma procedência bacana, e eu sei que isso encarece o produto. Mas vocês conseguem ainda assim ser competitivo no mercado e não tá mais caro que o concorrente. Qual a mágica que é feita, Cris? Aí abre pra gente, você diminui a margem, negociação, quantidade de produto produzido, como você consegue ter um produto? E a gente sabe, não vamos citar nome, que às vezes tem uma qualidade superior a alguns concorrentes, basta você comparar matéria-prima com matéria-prima e o preço ali competitivo. Como vocês conseguem isso? Assim, não tem mágica, eu acho que é um conjunto de fatores, como você falou, negociação com fornecedores, né, estudo do produto dentro da empresa, otimização dentro da empresa na produção dos produtos, né, uma empresa, uma estrutura enxuta, então tudo isso ajuda a ser competitivo. E aí eu queria fazer uma pergunta final aí, agora final de verdade, que é o seguinte, até pelo tempo. Eu noto que existem no mercado das empresas gigantes, multinacionais ou até apenas brasileiras, mas que têm
muita gente trabalhando nela, e tem empresas menores, como a Grings, por exemplo, que você consegue falar com o dono, que o dono conhece cada um dos produtos, que eu imagino que nas multinacionais o presidente não tem nem noção do que tem em vários dos seus produtos. Quando tem uma empresa menor, como a Grings, mas que é grande, vocês têm 3 fábricas, é isso? 2. 2 fábricas. E que vocês produzem, são quantos produtos produzidos? Em torno de 80 itens. 80 itens em 2 fábricas, entregando para grandes redes. Qual o diferencial que um supermercadista pode entender de falar, cara, eu tô com a Grings, que eu consigo ter um contato com o Cris, que eu consigo ter contato com a gestora comercial, que eu entenda... É diferente ele comprar da Grings e de uma multinacional? Vocês fazem ser diferente essa experiência? Bom, como nós somos especialistas em alimentos saudáveis, nós conhecemos muito do nosso negócio. Diferente quando uma marca de saudáveis foi para uma multinacional que faz sabão em pó, por exemplo, o gestor dessa marca não conhece de granola, né? Nós conhecemos. Então eu acho que isso é um diferencial de informação e pós-venda para o varejo. Então isso é algo que os nossos clientes valorizam. Cris, queria agradecer demais o bate-papo contigo. Não sei se você reparou, foram 46 minutos falando de alimentos saudáveis, de gestão. Algum recado para finalizar esse bate-papo? João, obrigado. Obrigado. Sempre é bom conversar sobre marketing com você, que enriquece o nosso conhecimento. Falei quase nada, bicho. Foi só ele que falou, só fiz pergunta. Mas obrigado, Cris. Valeu. Obrigado, João. Pessoal, a gente fica por aqui. A gente volta mais em breve com mais um episódio do Universo Marketing. Valeu!